Oiê! Oi, pessoas do bem! Vamos lá! Ano eleitoral, muita emoção. Hoje nós vamos conversar para entender a função, inclusive, do Legislativo de Uberlândia. Essa é a ideia. Oi, Onísso! Tudo bem, querido? Vamos chegar. Ai, as coisas caindo tudo aqui. Tudo bom? Cecília maravilhosa. A pessoa que ainda tá terminando de arrumar, sabe como é? Até suando. Jesus, Cecília, você sabe o que é isso, né, Cecília? Suador. Ai, 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 só emoção. Raíza, sua linda. Gente, ano eleitoral nós vamos conversar agora para entender a função do legislativo. Não, e essas pulseirinhas, que aí você, a bolinha, você não enxerga nem com óculos. Só, isso tudo para poder esperar vocês, né? Quando a gente é cativado, a gente se arruma para esperar o outro. Oi, Milene. Oi, Jéssica. Vamos chegando. Só emoção. Ó, o Adriano. Adriano, então agora você pede para eu te visualizar aqui. Vamos lá. Essa é a parte fácil. O difícil é legislar. Ai, ai, só emoção. Putz, eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. O brinco. Tudo isso para receber vocês e eu esqueci o brinco. Adoro. Fafá Salina, tudo bom? Gente, a Fafá é uma maravilhosa. Pensa uma pessoa que acolhe, uma pessoa tudo de bom. Fafá, tá aí, ó. Fafá. Dandara, maravilhosa, parceira. Oi, Dandara. Simone. Tudo bem com vocês? Estamos aguardando aqui pro Adriano entrar e a gente já começa. E aí eu vou terminando de pôr aqui meus trem. Tava numa reunião. Começa as aulas, teve só recesso. Começa as aulas agora, ó, semana que vem. Só emoção. Dandara, sua fofa linda. Vamos divulgar o curso aqui pro povo, gente. Feminismos e Autonomia, Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. Ontem eu tive a oportunidade de falar sobre violência doméstica, mas nós vamos ter a Dandara falando também sobre a questão das mulheres negras. Tá muito bacana, desprincesamento, tá show o curso. Sabe, um curso de qualidade, vai até setembro, muitos módulos, mas você pode assistir pelo YouTube. Gratuito, óbvio, né? Mas você pode assistir mesmo sem ter feito inscrição, porque a inscrição já acabaram, esgotaram, deu mais de 1.000 pessoas, enfim, uma delícia. E o curso está muito rico e ele perpassa a questão de orientação sexual, gênero, raça, etnia, deficiência. Então tá muito bacana. Cadê o Adriano? Ô, Adriano, se eu soubesse que você ia demorar, eu tinha tomado banho. Brincadeira, eu tomei. Beatriz, sua linda. Vamos lá, Adriano. Não, aí pra eu ensinar a pessoa a entrar, aí vai ser muito Agora ele tá aqui, ó. Pô. Agora. Então, gente, vocês olham lá no curso, toda terça e quinta, 7h30. Oi, Adriano! Oi! Tudo bom? Se eu soubesse que você demorar um pouquinho, eu tinha passado perfume, né? Escuta, eu já estou aqui desde as 6h45, mas Eu adoro. eu estava tentando acessar aqui pelo computador, Ah. mas aí eu não soube enviar a solicitação para me participar do vídeo. Não, eu não sei também, não. Aí Não estou tem que ficar ligando no quadradinho mesmo, Liguei pelo celular. Eu só faço com o celular. Não Então, sei nem vambora. fazer do outro jeito, mas eu ainda vou aprender um dia. Não hoje. Adriano, seja muito bem-vindo.
A gente tem feito Obrigado. aí, você deve ter, você está acompanhando, que às vezes você entra, várias lives, né, de conteúdo, com especialistas, com gente entendida de determinado assunto, com a participação aqui das pessoas que fazem questões, que se colocam, que fazem ponderações, né? E hoje você, né? Nós estamos em ano eleitoral. Você que é advogado, começou o curso de história. Gente, ele foi meu aluno. E é porque ele começou velho, tá? Faz gracinha aqui não. Então, você que já está como vereador, há quantas vezes que você está? Como é que é? 3 São mandatos. 3, né? Eu fiquei em dúvida se eram 3 ou 4. São 3. E tem uma experiência vasta para poder compartilhar conosco, especialmente nesse ano. E aí a gente vai conversar sobre isso. Então, o tema hoje é esse, ano eleitoral. O que, afinal de contas, faz um vereador, uma vereadora, o legislativo, né? E eu começo já com uma pergunta. Não é pergunta, porque aqui eu não sou jornalista, né? Então eu não estou te entrevistando. A gente está batendo um papo informal, sem preparo anterior, porque eu nem tive tempo e nenhuma delas eu faço isso. Mas eu fiquei pensando, os fins justificam os meios, Adriano? Você aprendeu isso comigo em ciência política, nos anos 90. Vamos lá. Nossa, vamos lá. Primeiramente, Cláudia, muito obrigado pelo convite. A Cláudia já está sendo tida como a rainha das lives. Imagina, vocês que são os fofos. Eu também quero, né? Então, acho que nós agendamos essa live já tem quase 30 dias e chegou, né? Então, é um prazer estar aqui com você, com seus seguidores que já entraram aqui nesta sala de bate-papo. É isso mesmo, não é palestra, não é entrevista, é um bate-papo que tem que ser assim mesmo. A política, por muito tempo, ela foi engessada justamente para que a população não tivesse acesso. A gente tem que facilitar isso para que haja cada vez mais essa participação popular. Inclusive, né, Adriano, um parênteses aqui, eu penso que o sujeito, a sujeita bom de serviço é aquele que consegue traduzir o difícil numa linguagem fácil, porque aí você já começa a democratizar pela linguagem, né? Então, por isso que eu nem, sabe, aquelas coisas de ficar preparando, papelinho, não. O que eu faço aqui é anotar, se o pessoal tiver questão, aí eu tenho o Bereguedé aqui para eu poder anotar, isso sim. Mas, né? Então, vamos lá. Isso é um desafio para mim, porque como formação em direito, tem o juridiquês, né? Vejo o Flávio entrou aí agora, ele brinca muito que eu sou... É uma coisa que me caracteriza, que ele brinca muito, é o não obstante. Eu falei, Adriano, muda isso, o povo não sabe o que é não obstante. Não obstante, como eu passo no cabelo. Você muda isso. Professor Edilson entrou também. Professor Edilson, o Flávio, obrigada pela presença. Rememorando aqui, eu fui aluno da Cláudia no curso de Direito. Poucos sabem que eu cursei Direito para ser um agente político. É certo que quando essa oportunidade não chegou, eu advoguei, ainda advogo esporadicamente, mas fiz o curso visando ingressar na política. Nada contra quem não tem uma formação, que não busca uma formação para ingressar no universo da política. Mas eu quis fazer isso de uma forma muito bem feita e venho construindo. Em 2012, eu ingressei na Universidade Federal de Berlândia cursando História, fiz 2 anos e meio. Infelizmente, eu digo, por questões do trabalho mesmo, estava me impedindo de acompanhar as aulas. Eu falei, se for para fazer mais ou menos, eu vou trancar, num outro momento a gente volta. Mas deu para aprender bastante coisa da política, inclusive isso só veio comprovar que eu busquei o caminho certo para a minha vida. Então, Cláudia, como o tema aqui proposto falar sobre o nosso trabalho, aqui qual que é a função de um vereador, isso é muito importante. Ainda mais num ano eleitoral em que muitos que se propõem a se candidatar sequer sabem a função de um vereador ou de uma vereadora. E você que nos assiste aqui nessa live, é importante que saiba
porque senão você pode cair na promessa. No conto do vigário, aí a gente vê de tudo num período eleitoral. Né? Então, vereador que faz obras, vereador que executa serviços, nada disso existe. Isso não é função do vereador. Então, assim, acredito que a gente tem muito a conversar aqui nesse bate-papo nosso, e estando com você uma educadora, isso é mais importante ainda, porque desde quando eu entrei na política, a gente busca, de fato, um eleitor, uma eleitora consciente. Não é consciente no sentido da instrução tão somente, mas consciente politicamente, da questão da valorização do voto, de verificar o caráter, a conduta desses candidatos, e isso passa necessariamente pelo processo de educação. Nós temos uma pedagoga no nosso mandato, que é a Valéria, inclusive foi uma das primeiras que eu contratei, e ela, quando da sua entrevista de emprego, ela disse o seguinte: Adriano, o que uma pedagoga fará num mandato de vereador? Eu falei, Valéria, justamente para o que você formou, para que nós trabalhemos, inclusive com as nossas crianças, o processo político. Então, desde quando ela ingressou ao mandato, em 2009, nós criamos o projeto de educação denominado de Educação para uma Cidadania Política, e de lá para cá já conversamos com mais de 10 mil crianças e adolescentes, tentando, de alguma forma, trabalhar a política com esses pequeninos. É uma das Adriano, coisas mais fortes. Isso que você está falando é tão importante, porque eu me lembrei agora do poema do Brecht, né, O Analfabeto Político. Ele é tão antigo, mas tão contemporâneo, está valendo, né? E que ele fala, no meio do poema, que as pessoas, né, e aí no caso nós, cidadãos e cidadãs, precisamos ter clareza de que o legislativo impacta diretamente na nossa vida. O legislativo impacta nas políticas públicas, porque, na verdade, elaboram leis para se tornarem políticas públicas. É claro que tem muito mais funções e nós vamos falar delas aqui, mas não executa. Então, o sujeito que vai e faz qualquer marketing, qualquer propaganda dizendo que vai fazer uma obra, não vai fazer nada, porque não é competência. Né? Então, é importante a gente distinguir os três poderes. Eu acho que, nesse início de conversa, a gente já deixar claro, né, que o legislativo faz leis e fiscaliza, faz mais que isso, mas basicamente o executivo executa aquilo que foi feito em termos de lei, né, ou pode aperfeiçoar, enfim, pode enviar também, né, para poder o legislativo avaliar. E o judiciário julga conflitos. Isso basicamente muito didático, porque a gente poderia ficar aqui, né, horas falando dos três poderes e da importância que eles tenham equilíbrio e coexistam, né? Aí a gente voltaria lá no Montesquieu, enfim, mas não precisa. Então, só saber que o sujeito falou que vai fazer, não vai fazer, porque não é competência realizar, executar. Mas projeto de lei, sim. Acompanhar e fiscalizar, sim. Então, só para deixar isso bem claro para quem está conosco, né? Eu acho que é fundamental. E você ainda vai me responder hoje até o final, se os fins justificam os meios. Não precisa ser agora, não. Adriano, política. Existe vida sem política? Não. Eu sou da área de história, né? Você fez história um tempo aí. Uma pergunta curta, porém que necessita de uma resposta profunda. As pessoas precisam entender, você disse aqui de uma forma didática, eu tenho o costume de dizer que daí a razão de ter a Valéria conosco, que a gente tem que ensinar a política de uma forma pedagógica, até para os adultos, porque a gente ouve, né, recorrentemente as pessoas dizerem que não são políticos. Eu tento explicar, não, você não é partidário, político todos nós somos, como dizia Aristóteles, né, que todos nós somos seres políticos. A partir do momento que o cidadão entende a importância disso, ele começa a participar do processo político. Daí nós começamos a melhorar a política. Porque o cidadão, eu estou falando do brasileiro, ele cobra muito dos políticos, e tem razão de cobrar, mas tem que cobrar de forma correta.
cobrar nas suas verdadeiras funções, prerrogativas, e daí precisam participar. E hoje, como nós estamos aqui hoje nessa live, a tecnologia, apesar de a gente não termos um acesso 100% à internet, ela facilitou demais a vida do cidadão. Então, Sim. não cabe... É claro que nem todos têm acesso, né? Vamos lembrar também Isso. disso. Infelizmente, lamentavelmente, nem todo mundo está incluso do ponto de vista digital, né? Já não cabe mais aquela desculpa que não tem tempo de acompanhar. Agora, hoje, pelo acesso de um dedo, você fica sabendo das informações. Agora, por conta da pandemia, nós estamos tendo sessões remotas na Câmara. Eu achei isso muito bacana, Adriano. Eu participei, né, de algumas já. O pessoal está falando para você chegar mais perto ou aumentar o volume aí, que diz que está baixo. Deixa eu agradecer as presenças enquanto você organiza aí. Zé Augusto, Ednei, Thiago, ó, só gente boa aqui. Alberto, enfim. Eu não vou chegar muito perto, senão a minha testa fica muito grande. Não, e já dizia Caetano Veloso, né? De perto ninguém é normal, por isso que a gente beija de olho fechado. Se chegar muito perto, né, Vanessa? Embaça. Fica esquisito. Aliás, a gente não enxerga nem de perto nem de longe e muitas vezes está se achando, né? O brilho dos meus olhos dá para ver, ó. Ótimo, isso é importante. Então, aqui eu não consigo ainda sem o reflexo, né? Mas vai rolar. Tá parecendo uma boate aí, ó. Não é? Não, é porque eu ficava no escuro, aí eu descobri a luz. Tipo, a alegoria da caverna, né? Você sai da ignorância, da sombra, da ilusão, né? Do fake, da fake. Aí você vê o conhecimento fora da caverna. Foi minha vida com a luz aqui, ó. Porque não tinha luz, eu não me via, era um horror. Enfim, luz é tudo, só para fazer a metáfora. Adriano, primeiro dia de aula eu falo assim para os alunos, gente, até hoje quem dizia que é apolítico, não gosta de política, morreu e esqueceu de cair. Então vamos lá. E aí a gente contava isso, né? Nós somos seres sociais e políticos. E, aliás, política que lá atrás, né? Antiguidade, antes de Cristo, a questão da política, polis, né? Então, decisão, direitos ali na Ágora, na praça pública, né? Na Ismene Mendes da antiguidade, porque a gente também está simbolicamente chamando a praça de Ismene Mendes em função do Tubal ter assassinado a esposa com 19 anos grávida. Mas isso é outra história que a gente faz em outra live. Enfim, só para dizer que não faz sentido. E o Platão já contava para nós, né? Os clássicos disseram tudo, a gente só precisa ler, né? Precisa ler, né, gente? Ler, informar. O pior jeito de participar é não participar, né, Adriano? Porque aí você é obrigado a se sujeitar às ondas da maré que vem dos outros. Então é o pior jeito. Eu não vou participar. Isso é um jeito de participar. É o pior jeito de participar. Exatamente. Você lembrou aí de Bertolt Brecht, ele mesmo falava que engana-se aquele que acha que não é político, que o preço do feijão, o preço do arroz, do pão que comemos, tudo passa... As crianças abandonadas, todas as mazelas, né? Pela política. Mas isso tem uma razão, né, Cláudio? Eu acho que a política no nosso país ela está tão criminalizada diante de tudo que foi feito ao longo dos anos, que é um desafio para nós e para vocês agora que pretendem aí lançar o nome como candidatos a vereadores e vereadoras, que eu digo pré-candidatos no momento, só pré-candidatos, isso, né? Que é um depois desafio da convenção diário, candidato. Você desmistificar essa questão que nem todo político é corrupto, né? A corrupção não é da política, ela é do ser humano, né? Então, eu tenho o costume de dizer que a política não corrompe, ela só revela aquilo que já é intrínseco do ser humano. Mas, como dito, isso é um processo, é um trabalho que a gente vem... Você perguntou no início, eu estou há 12 anos nisso e, às vezes, a gente tem que investir tempo com uma pessoa para que ela possa entender a importância de tudo isso, né? Mas isso é o que nos move. A gente está aqui para isso mesmo. Eu adoro, amo o que eu faço. Não é porque recebo aí algumas críticas pelo fato das pessoas não compreenderem o trabalho do político que vai nos desanimar. Quando eu entrei, mas as críticas são ótimas, né? Elas nos ajudam a olhar o que a gente não enxergou, a revisitar, a ressignificar, né? Enfim, a pedir desculpa, né? Voltar atrás, né? Enfim, somos humanos, como diria Nietzsche, demasiadamente humanos, né? Você falou aí da criminalização da política, é lamentável.
porque a criminalização da política, ela impacta na democracia, né? Esse receio das pessoas e essa generalização sem fundamento, porque questões de corrupção nós temos do Brasil colônia para cá, né? Então, só que hoje com uma visibilidade maior em função das redes sociais digitais, né? E por vezes com uma seleção, né? De um modo seletivo, colocam-se alguns ícones como corruptos e outros não, e a gente sabe que é muito mais complexo que isso. Então, a informação, ela é fundamental quando a gente fala em democracia. Você falou de corrupção. Fiquei bege e tenho memória histórica, como historiadora preciso ter, né? Até anoto, para não esquecer. Quando houve aí o cogitar de aumento dos salários dos vereadores, 19,8%, você me corrige se eu estiver equivocada. Era isso mesmo? 19,8% de aumento dos próprios salários, que são os vereadores que legislam para isso, num tempo em que a cidade de Uberlândia estava com dificuldades econômicas. Agora também, mas num momento de muita dificuldade econômica. Você foi o único a votar contra. Assim, e teve algumas abstenções? Você falou porque de eu lembro que você votou contra, mas eu não lembro de nenhum outro nome. É preciso lembrar que no ano de 2011 teve um aumento de 54%. E esse aumento foi aprovado, ele está em vigência, começou a vigir em 2013, foi quando o salário do vereador saiu de 9 mil e poucos para 15.031, que é o salário atual de um vereador. Se é justo ou não é uma outra discussão. Mas já naquela ocasião, em 2011, eu fui o único que votei contra e me comprometi, caso fosse reeleito, porque você vota o subsídio para a legislatura seguinte. Então, em 2012, nós tivemos eleição e eu me comprometi, firmei até um termo em cartório, dizendo que se eu fosse reeleito, essa diferença que foi aumentada e foi aprovada, eu faria uma doação para projetos sociais dessa diferença. Diferença essa que eu cumpri pelo fato de ter sido reeleito e já passou aí da casa dos R$100 mil nesses últimos anos. E agora, no ano de 2018, uma nova proposta de recomposição salarial nesse percentual de 19,8%. Qual salário que aumenta isso, gente? Eu fui o único que votou contra nas duas votações, porque na primeira votação eu fui o único. Aí, pela pressão social, a opinião pública nas redes sociais, 3 vereadores no segundo turno votaram contra. Então, fomos 4. Esse aumento ele foi aprovado, mas ele foi contestado judicialmente. Então, foi suspenso o seu pagamento. Hoje, essa ação já se extinguiu, porque a Câmara deixou de aplicar esse aumento pela mobilização da população. Eu acho importante a gente falar desse assunto, Adriano, porque assim, o melhor exemplo continua sendo um exemplo, né? Eu aprendi isso como valor, né, da minha mãe, que criou os 4, minha vozinha, vó Mira, teve Alzheimer, faleceu, ela também falava isso pra gente, né? Então não tem aquela história, né? Faço o que eu digo e não o que eu faço, enfim, isso não combina. É uma questão de valor. E eu fui acompanhar nesse processo, né? E aí esse destaque, inclusive dos projetos sociais, né? Eu sei que Pontes de Amor foi beneficiada, a ONG SOS Mulher e Família, uma vez para consertar telhado, pôr ventilador, né? Nem ar-condicionado, né? Ventilador para poder receber as pessoas vítimas de violência doméstica, né? Enfim, então a gente vai acompanhando essa história, porque eu até faço assim, ó, com óculos, porque eu não enxergo nada assim, né? Mas, ó, né? A gente tem que olhar e ver se condiz, né? O que fala, né? Com o que faz, enfim. O que tem que discutir, brigar, você sabe que eu brigo mesmo, né? Com relação a determinadas votações, né? E falo na frente de público, não tem esse problema, né? Porque eu acho que tudo a gente pode revisitar, ressignificar, repensar, mas é preciso destacar isso, né? Quer dizer, o único vereador, e aí depois, pela pressão, outros, né? Em vários momentos, né? Enfim.
E aí eu Porque o que se retomo. discute, Cláudia, Pode falar. um parêntese, a população que nos assiste aqui, cidadãos contribuintes. O debate que temos que fazer não é o valor, mas é se fazem jus. Então, por que a população não aceita? Porque o resultado que entrega é muito pouco. Então, assim, a gente, para dar o exemplo, tem que partir de nós. Então, nós não estamos no momento de discutir aumento de salário de político. Não, e eu nem acho que isso é vantagem, né? No contexto é obrigação. Você fala isso de vez em quando, né? Então, assim, o debate, igual existe um projeto de iniciativa popular na Câmara, em que eles pedem a redução de assessores, a redução do valor dos salários, a questão da verba indenizatória, eu quero dizer que, desde o início do nosso mandato, a gente já prima por essa racionalidade dos recursos públicos. Aí eu posso dizer que na Câmara eu sou o único, porque eu sou o único mesmo, que nunca se utilizou dos 15 assessores. Somado às outras economias que fizemos... Isso eu também acompanhei. O nosso mandato já fez uma economia de mais de R$ 1,5 milhão de reais. E outra coisa que eu acompanhei, né? Você tem um pessoal qualificado, né? Isso é critério. E temos um dos mandatos mais atuantes da Câmara. Então, dando provas de que é possível, né, ser eficiente no gasto dos recursos públicos e ainda assim termos um mandato de qualidade. Aproveitar e agradecer a presença do Rodrigo, saudade. O Alberto está colocando uma questão aqui. Existe uma lei que o cidadão e a cidadã, né? Eu sempre completo. Enfim, agora está cidadão, cidadã, cidadê, né? Enfim, só a gente põe o X, gênero, mas aí dificulta. Né, isso que é gênero, né? Isso. E a gente punha o X, mas agora estou revendo, porque aprendi com o pessoal deficiente físico, porque a gente está aprendendo sempre e todo dia, né? Que não é interessante para eles, há uma dificuldade no entendimento. Então, não tem problema. Agora a gente escreve mais, assim, né? Ou então põe o X, mas põe também as outras possibilidades. Porque quem sou eu para dizer quem é o outro, né? Estou custando a saber direito. Não, os valores eu sei. Enfim, o Alberto, então, existe uma lei que o cidadão e cidadã tem direito de solicitar referendo sobre qualquer projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal, e muitos não sabem disso. Eu quero complementar a do Alberto. Do ponto de vista da democracia, e o Rousseau já contou isso para nós, né? O pai da democracia, e a democracia pressupõe a vontade geral e não a vontade individual somada, né? Alguém vai ficar insatisfeito, faz parte, é assim, né? A vida é assim, casa é assim, em todo lugar é assim. Mas existem formas mais diretas também, né? Dentro da democracia. E ele citou uma, que é o referendo. Se você quiser citar as outras para o pessoal saber, é importante isso ser divulgado. E além da representatividade, que alguns questionam, né? A indignidade em se representar alguém. Será que representa mesmo? Será que não? Por isso também, na emenda, Adriano, você comentar a importância de prestar contas, da transparência, porque você não está lá a serviço de você, né? Mas você está a serviço, e nem daqueles que te elegeram só. Você está a serviço da população. Claro que você pode estabelecer prioridades, mas deixar isso claro. Quisera eu, sem nenhuma demagogia, termos mais cidadãos e cidadãs a exemplo do Albert. O Albert é um jovem que tem presença marcante na Câmara Municipal e ele não é partidário por um ou outro vereador, ele bate na porta de todos e todas, cobrando a prestação de contas, né? Independente se é eleitor nosso ou não, como dito. Ele disse da questão do referendo, nós podemos falar do plebiscito e do projeto de iniciativa popular. Essa questão da representatividade, cá para nós, em grande parte é mera retórica, é discurso de político. Eles não estão abertos a receberem a população. Já dizia Ulisses Guimarães que o que mete medo em política é o povo na rua. Então, só se dão por conta quando são pressionados. E aí a gente tenta, aí o Albert pode testemunhar o que nós estamos falando, ser o mais democrático possível. O nosso gabinete é aberto. Aquilo que nós devemos fazer, a gente tenta fazer da melhor forma possível. E eu acredito
que é isso que me trouxe até aqui. Porque eu tenho inúmeras experiências de pessoas que sequer me conheciam, sequer tinham já me confiado um voto, mas diante da disponibilidade de explicar, de prestar conta, o que é um dever nosso, essas pessoas se sentiram representadas, porque não eram com outros colegas. Então, hoje, existem vários movimentos no Brasil afora. Eu vi que o Luiz Augusto entrou aqui, um jovem de 19 anos, movimentos de participação popular para a cobrança dos agentes políticos. Protagonismo juvenil, né? Que é muito importante para a cidadania. Eu acredito e defendo que num futuro breve, quando isso estiver de uma forma mais difundida, mais massiva, os políticos pensarão 2 vezes em fazer algo errado, porque as pessoas estão de cima cobrando a sua prestação de contas. E quando eu digo prestação de contas, não é falar que usou o recurso certinho, não é isso não, é se está trabalhando, se está fazendo jus ao salário que recebe. Porque de nada adianta você ser honesto, o que é uma condição para qualquer situação na vida, mas você é um omisso, você não faz nada. Você não fiscaliza, você não apresenta um projeto de lei, você não faz uma audiência pública para ouvir a população. Então, não basta ser honesto. Honesto é uma questão que o Alberto até colocou aqui, que o problema não é a quantidade de vereador, salário, mas a qualidade do serviço. E muitos, ele diz que 95%, né? Eu não sei esse dado, assim, porcentagem, mas 95% dos vereadores não fiscalizam, e que é uma função muito importante. Quer dizer, nosso dinheiro está sendo usado adequadamente, porque é nosso, gente. Não existe dinheiro que brota, não, né? Todo recurso de legislativo, de executivo, é recurso público, né? Se tiver outras coisas também está esquisito, mas enfim. E aí, Adriano, mesmo que a gente possa questionar os procedimentos, né, da Lava Jato, das operações aqui em Uberlândia, né, mais ou menos adequadas do ponto de vista jurídico, nós não vamos hoje aprofundar nisso, mas chama a atenção a quantidade de vereadores que foram ali colocados em xeque, né? Então, assim, e alguns retornaram, né? Enfim, nós temos aí um contexto complexo em Uberlândia. Por outro lado, oportunidade também de renovação, né? De mudança daquilo que não rolou, né? Que não atendeu aos interesses da população, né? E, assim, até onde eu sei, você nunca foi chamado para essas operações, né? Enfim, porque presta contas direitinho. O Lucas Chagas está dizendo, é interessante essa fala, porque hoje se perde muito tempo na Câmara debatendo moralismos. Se os representantes são do povo, não há que discutir moral, mas efetividade do direito. É interessante a questão que ele coloca aqui, né? O Adriano sabe disso, que eu também falo, né, desde sempre, né? O Estado é laico, ele é sem direcionamento religioso, quer dizer, o sujeito tem a religião e a fé, a espiritualidade que quiser, tá tudo certo, né? Mas o Estado é laico, quer dizer, o lugar de fazer as orações, o lugar de... é outro lugar, e o Estado separou da igreja desde, né, o período medieval para cá. Então, a gente respeita, você sabe que eu ministro antropologia, a alteridade, o respeito ao outro, a diversidade, a cultura, mas eu tenho uma visão bem clara sobre isso, né? Que o Estado é laico. Então, se ele é sem direcionamento, não significa que ele seja ateu, né? Ele pode ter múltiplas religiões, mas é laico, né? Então, ele está dizendo que gasta muito tempo. Eu vou acrescentar. Muito tempo também, e eu até já fui muitas vezes, homenageado, homenagem, título, né? Assim, quer dizer, esse tempo, né? Ele não poderia ser melhor otimizado, né? Aí é uma questão que a gente coloca, porque é preocupante também para a população, né? Como é que é feito o uso do tempo? Afinal, legislativo não é profissão. É um tempo que você fica, é um período, né? Sua profissão é advogado, né? Enfim, eu sou historiadora, cada um, né, tem a sua profissão. Como é que você vê tudo isso, Adriano, que é complexo? Complexo, Cláudia, mas eu vejo com muita tranquilidade, concordo com você, todos sabem que eu sou um cristão, um defensor
da liberdade religiosa. De fato, a tribuna não é púlpito de igreja, não sou fundamentalista, a minha fé é de foro íntimo, né? E a minha vida tem que falar por si. Não basta ser rotulado, né? Você tem que demonstrar o que é. Mas hoje a gente vive numa sociedade de costumes que a questão do moralismo ela está muito forte porque isso deu voto, né? Isso dá voto. Né? Deu voto e com base em desinformação, esvaziamento Isso. de ideias e muita fake news. Tudo indica pela CPI, com dinheiro público, um disparo, 40 mil reais, segundo uma das delatoras, que era do grupo, né? Enfim. Então, nós precisamos ter mais cuidado ainda. Então, assim, eu vejo, nós falamos aqui de educação política, as pessoas precisam se informar mais. Então, não adianta você vir defender uma pauta. Então, exemplo, né? Não vamos citar nomes aqui por questão de ética. Não, aqui a gente conta só a história. Mas você vê vereadores, né, falando em defesa das mulheres, mas agride a esposa, né? Então, assim, é uma hipocrisia danada. Bom, eu tenho 23 anos de SOS Mulher e Família, né? Então assim, você sabe, sabemos direitinho. Melhor que eu, né? Eu já fui estagiário lá no SOS Mulher também, a gente fica sabendo de coisas escabrosas lá, né? Então, assim, eu tenho o costume de dizer que eu me considero um cristão político. A minha condição de cristão, ela precede a de agente político. Agora, nós temos muitos políticos cristãos que usam, né, o nome de Deus, da religião, para se promoverem politicamente. É esses que nós temos que tomar cuidado. E, inclusive, com distorção, né, Adriano? Porque, assim, tanto é verdade, eu adoro estudar, eu adoro estudar as religiões. A legislação eleitoral, ela veda, ela proíbe a promoção pessoal dentro dos templos, porque há uma desvantagem com os outros candidatos. Claro, você tem um público ali cativo, né? Então, você pega uma igreja aí de 1.000 membros, que seja, de 3.000, de 5.000, e você elege um vereador facilmente. Sem ter apresentado uma linha de programa. Eu sei porque eu já trabalhei com gente que falou assim, não, fulano mandou eu votar, eu vou votar. Tá, mas o que está propondo? O que vai melhorar na sua vida? Não sei. Então, né? isso esse cuidado. Tem que avaliar a conduta, né, e o caráter do candidato. E aqui, Adriano, eu ia comentar, eu gosto muito de estudar as religiões, eu acho fantástico do ponto de vista da cultura, né, das representações, é fantástico e com muito respeito, mas não dá para a gente embarcar quando se utiliza de qualquer espiritualidade, fé e crença para destruir o outro, né? Todos eles pregaram amor, né? Claro que amor é uma construção também histórica e varia de tempo para tempo, mas a gente sabe do que está falando aqui. Pregaram a paz, né? A cultura da paz, Jesus, Alá, Buda, Maomé, Yansan, todos eles. Como né? historiadora, então, Cláudia, sim. Um dos pilares da reforma protestante é a liberdade. Então, nós temos, e eu sei disso muito bem, a gente tem que Não, e até para pensar o livre-arbítrio. Como é que é livre-arbítrio se você está aí né, na manada, com gado? Então, assim, você vê no Congresso, que é uma quantidade maior de parlamentares, a chamada bancada da Bíblia, mas não tem muito tempo um veículo de comunicação mostrou os pastores orando, recebendo a propina. Nossa Senhora, eu lembro disso. Aqui, Nossa Senhora. Então, isso é sabe, não sei nem o que falar. Isso é oportunismo, chama oportunismo, crime, tem outros nomes. Não tem nada a ver com fé, com religião, né? Temos que tomar cuidado com isso. Que nem aquela história, Adriano, que eu acho muito engraçado. Outro dia a gente estava falando a questão de ser direita, de ser esquerda, de ser comunista, né? Quer dizer, foi para a lista dos comunistas, inclusive o juiz que saiu aí, gente, dá vontade de rir. A gente que ministra aula de sociologia, a gente arrepia tudo, né? Quando ouve essas bobagens. Até eu quero dar uma dica, uma recomendação para quem quer saber mais, né, sobre esses conceitos, se existiram ou não. O Brasil nunca foi comunista, né? E até que, ideologicamente, o comunismo seria tudo de bom, né? Igualdade para todo mundo, né? Enfim, nunca aconteceu, é uma utopia, né? Os países que se dizem não são, né? Dentro daquilo que é a perspectiva mais teórica, enfim.
direita e esquerda, será que dão conta hoje do sujeito ou é um jeito de carimbar, né, e já nem dialogar? Né? Porque a direita em Cláudio, relação a quê? Esquerda em relação depende. a quê e quem? Né? Então, assim, né, vamos, menos, né, gente? Menos é mais. Depende do interesse do cidadão, porque você já, você, claro, que já percebeu isso. A corrupção sempre está no outro. Né? Para nossa corrupção, a gente arruma uma justificativa. Nós naturalizamos a corrupção. Não, isso todo mundo faz, isso é normal. Agora, o outro é corrupto. Então, dependendo de onde você se encontra, do lugar que você fala, aí você vai adaptar o seu discurso. Né? Não, esse aqui agrada essa situação, essa agrada esse. Enfim, o que tem atrasado o nosso país é justamente essa polarização ideológica. E tem gente que se mantém com essa discussão. Mas o que a gente tem que ser é propositivo. Então, não, exemplo. E outra coisa, Adriano, falta informação, né? Não existe ninguém que não tenha ideologias, no plural, né? Porque um corpo de ideias, de valores, crenças, minimamente, um sujeito humano, né, humana, tem. Então, Sim. esse papo de aqui tem ideologia, aqui não tem, é conversa para boi dormir. Quem não leu o texto, né? Vamos ler texto, gente, tem que ler texto. Né? Eu falo isso desde 22 anos de professora, enfim, muito tempo. Mas queria dar a dica. Dicionário de Política, Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, não sei pronunciar, Gianfranco Pasquino. Quer saber, né? O que é socialismo? O que é comunismo? O que é capitalismo? Vamos ler, né, gente? Tem que ler. Enfim, fica a dica. E é lamentável que isso aconteça e que muita gente ainda embarque. A gente sabe que fake news, prioritariamente, em algumas pesquisas, atingem o WhatsApp. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você vai responder com uma palavra. Se a pergunta que eu fizer é socialismo, comunismo ou capitalismo, correto? Não sei, vamos ver a pergunta, né? Aí eu vejo se a resposta dá para ser em uma palavra. O auxílio emergencial que o governo federal está pagando para a grande parte da população brasileira nesse momento de pandemia. O que é isso? Não dá para uma palavra, não. Pode ser uma frase composta? Nós vivemos num sistema capitalista, com muitas contradições que sequer mata a fome das pessoas, com uma desigualdade enorme de condições. É o mínimo esse tipo de ação afirmativa, de política pública para tentar igualar um tiquinho. Mesmo assim, a proposta foi vergonhosa, R$200 inicialmente, que o Legislativo depois pressionou e veio 600, que é uma miséria também. País decente do mundo está fazendo muito diferente. E muitos deles comandados por mulheres. Pega aí, ó, Alemanha, outros, dando um show. Então, é uma vergonha ainda esse auxílio. Eu diria que nós somos um país capitalista com algumas ações sociais insuficientes. Ótimo, perfeito. Aí você concorda que ficou demonstrado aqui é um debate, isso é salutar, em que aqueles que defendem o liberalismo com unhas e dentes, hoje a extrema direita, se não fosse o Estado agora, para poder socorrer essas... Quem que socorreria? Não, e 80 mil já tem? Como que tá? Porque está aumentando muito alto a pandemia. Imagina sem um sistema único de saúde, Adriano. Ótimo. A gente estaria no sal, mas é com força. Já estamos. Né? E sem uma liderança para poder falar, gente, presta atenção. Né? Enfim, as pessoas ficam confusas. Imagina o que seria de nós. E olha que é um SUS meia boca, mas é referência no mundo. Nem os americanos têm. Fica pondo americano como referência. Não tem sistema público de saúde. O governo, uma vergonha. Como você disse, esse auxílio de R$600, né, que é as migalhas que caem da mesa, e para os bancos... eu ia falar isso, para os bancos tem, milhões. Mais de 2 trilhões de reais. Nós não estamos falando dos funcionários de banco, não, viu, gente? A gente está falando para o sistema financeiro. O sistema, que é o que é o único. Agora, fazer a reforma para taxar dividendos, para taxar herança, para taxar lucro, isso daí não faz, não, né? Melhorar a vida das pessoas. Aí vem uma reforma, Cláudia, que arrebenta com quem já está arrebentado. Enfim, são escolhas, né? Prioridades.
para não falar que nós estamos aqui fugindo do tema proposto. A gente falou de política o tempo inteiro. Isso. Mas, assim, essas discussões, mesmo que se travem mais a nível de Congresso Federal, ela começa na base. Sim. Porque é por meio do seu representante local que você chega no deputado estadual, que você chega no deputado federal. É assim. Outra coisa, Adriano, o Planeta pôs a gente no cantinho da reflexão, não foi à toa, não. O plano diretor da cidade, o Gustavo, acho que está aqui, ó. É preciso sustentabilidade, é preciso criar outras formas de estar na cidade, né? Sustentabilidade urbana, né? Então, assim, se a gente não entender que a gente está integrado, a natureza não precisa de nós, não. Nós precisamos dela. Né? Se a gente for extinto, é um favor que faz para o planeta, porque a gente destrói muito, né? Então, a questão do plano diretor, né? Você podia, inclusive, falar rapidinho o que é esse plano, né, da cidade. Isso. Muito bom o Gustavo estar presente. Hoje a palavra... A Sônia também. São maravilhosas. De ordem, essa sustentabilidade, mas o que é isso? Quando a gente fala sustentabilidade, automaticamente você pensa na política ambiental, o que é importante e a gente mas não é só, né? É um retrocesso gigante nesse sentido, a começar do ministro e do governo, essa aberração. Não sei como é que um cara desse ainda não foi exonerado. O plano diretor, o nosso ainda é do ano de 2006, porque de 10 em 10 anos você tem que reformular e aprovar um novo plano diretor. O ex-prefeito Gilmar Machado enviou esse projeto à Câmara quase no final do seu governo, depois das eleições, e o projeto que tinha tido a participação popular na sua construção era um projeto melhor. Com a eleição do atual prefeito, a sua base de vereadores na Câmara engavetaram o projeto e ele desconfigurou todo esse plano diretor que vigoraria para os próximos 10 anos. Quando ele colocou esse projeto em pauta, ele tomou a sua primeira derrota na Câmara. Nós votamos contrário a esse projeto porque ele não atendia o que a população havia determinado. Então, hoje nós estamos sem plano diretor, ou melhor, o plano diretor de quase 15 anos atrás. Muitas coisas mudaram na cidade de Uberlândia, então nós precisamos urgentemente de rever esse plano diretor da nossa cidade. O Gustavo tem um empenho muito grande nesta área e tem ajudado muito nas propostas que a gente pretende apresentar, e acredito aí que a gente tem muito a e esse é um recorte que precisa estar na cabeça, no conteúdo programático de todo mundo, né, Adriano? Eu acho que é fundamental. Adriano, nosso tempo está acabando, e a gente faz depois uma parte 2, parte 3, enfim. Faltam aí alguns minutos, e eu queria te perguntar o seguinte, porque, inclusive, por uma questão de trajetória, a gente olha muito, né? Que vereadores, vereadoras estão com propostas ou aprovaram projetos de promoção das mulheres. A gente sabe que promover mulheres, isso serve para o mundo, não só para Uberlândia. Promover mulheres é melhorar o mundo, a gente sabe disso. Né? Que aí é menos criança com problema, é menos violência doméstica, né? Enfim, é menos mãe solo, é menos problema no mundo, a gente sabe disso. Mas nem sempre isso aparece de modo propositivo, como projeto e projeto implementado. O que você destacaria dentro desses seus três mandatos em relação a projetos de promoção de mulheres? Lembrando que, dentre as mulheres negras são mais pobres. Se for mulher negra, deficiente, lésbica, a gente sabe que essa hierarquia na pirâmide social, e a gente não pode desconsiderar. Mas que projetos? Eu me lembro da violência obstétrica, porque eu vou registrando, né? No meu cérebro, a gente, enquanto voluntária lá do Conselho dos Direitos das Mulheres, enquanto da ONG SOS Mulher e Família, enquanto do Núcleo de Estudos de Gênero, né? Tudo isso está assim na gente, né? Entendendo que melhorar a vida das mulheres é melhorar tudo, né? Enfim, conta para nós. Cláudia, inicialmente dizer que muito mais do que na teoria, no discurso, termos ações efetivas
em promoção das mulheres, no combate à violência. Tive escola, né, com você lá no SOS Mulher Família. A gente vem acompanhando. Eu te dei aula, acho que foi em 98, 99, Isso. a ONG começou em 97, então tem 23 anos. Isso. Né? Então, assim, a gente ainda vê muita violência contra a mulher, e como mandato, para que a gente, de alguma forma, minimizasse essa questão, nós temos, além de várias ações, debates, audiências públicas, nós construímos 2 projetos de lei, juntamente com um grupo de mulheres. Um você citou, que é muito pouco comentado, da questão da violência obstétrica, que é a violência que a mulher gestante sofre antes, durante e depois do parto. As mulheres que estão aqui nos assistindo podem, depois, num outro momento, comentar sobre isso. Sim, é muito mais comum do que a gente imagina. Eu fiz live com a Silvia, ginecologista, a Helena, maravilhosa, né, lá do Mogi, do Hospital de Clínicas. São coisas terríveis que mulheres nos relataram, vídeos que nós vimos que me deixou estarrecido. Eu jamais imaginava que isso acontecia, porque não é difundido, não é falado. Né? Então, meio que um tema tabu, né? Nós aprovamos uma lei que hoje é obrigatório nas maternidades e nos hospitais a fixarem num local visível o que vem a ser a violência obstétrica, onde você pode denunciar caso você esteja sofrendo algum ato de violência obstétrica. E outro projeto também de valorização, de promoção, é a questão da permanência das doulas nos partos humanizados, o que não era permitido pelos hospitais particulares nem públicos. Então, e hoje, as doulas têm essa função, né, do acolhimento. Né? Hoje isso é referência no Hospital Municipal de Uberlândia, um trabalho voluntário dessas doulas que fazem um trabalho lá e tem ajudado muito os médicos. Hoje eles não sabem mais trabalhar sem elas, né? Então, assim, você vê a quebra de paradigma que nós, no momento da votação, recebi ligação de vários médicos dizendo que eu perderia votos da classe médica, que, enfim, não dá tempo de discorrer sobre isso. Hoje, isso mudou. Então, a gente precisa avançar, não basta só eventos. Não, dia da violência contra a mulher, vamos... é importante. Você sabe que eu ando cansada disso, né? Isso. Pegar a data e vamos comemorar a data. É tá? importante. Cadê a ação? Que impacto que teve? Melhorou a vida de quem? Eu quero saber se esse colega vai abrir o seu gabinete para poder abraçar uma mulher vítima de violência e vai ajudá-la. Vai trabalhar para que a sua dignidade seja respeitada, procurando os órgãos competentes para isso. E o nosso mandato tem feito isso. A gente não trabalha sozinho, obviamente. Precisamos ainda avançar demais, porque as mulheres ainda estão morrendo, estão sendo violentadas. Então, a SOS aumentou o atendimento, Adriana, em 80% agora nesse contexto de pandemia, porque se encontrava final de semana, à noite, feriado, agora 2, 3 turnos com esse autor de violência. Né? E a gente sabe, enquanto ONG, de tentar conversar em vários gabinetes, de dar visibilidade para a rede de enfrentamento à violência, a gente sabe quem dá ouvido e quem nem responde ofício e nem presença. Né? Então, enfim, assim, muita emoção. Para que possa aqui, mais um exemplo da função do vereador, essa. É ouvir a população, os seus reclames, as suas reivindicações e tentar instrumentalizar isso de alguma forma. A competência legiferante, a competência de legislar nossa, ela é muito limitada, mas quando quer, acontece. E essas 2 leis que foram aprovadas é uma prova disso, então nós temos muito orgulho de termos conseguido aprovar, mesmo não tendo o apoio de grande parte da Câmara, que no primeiro momento não entendia o que era isso. Uhum. Então nós fomos para a Câmara... o trabalho é pedagógico também, né? Fizemos audiências e conseguimos aprovar esses 2 importantes projetos que hoje são leis no município de Uberlândia e já foram até copiados para outras cidades.
E uma questão de valores, né, Adriano? Se você está com gente que entende do assunto, colocando a questão e esclarecendo, eu penso que isso é obrigação de qualquer legislador, porque ele não entende de todos os assuntos da educação, da saúde, do trabalho, né? Ele precisa de gente subsidiando para tomada de decisão ser para atender a população que mais necessita. E eu lembro de pedir para você, inclusive a ONG pedir para você, porque pediu para todos, né? A ONG é partidária e tem que ser fiscalização dessas políticas públicas. Você se lembra disso? Sim. Né? Então, a gente tem em Uberlândia uma rede de enfrentamento à violência e que, às vezes, tem dificuldade em funcionar, porque falta recurso público, porque pode informatizar mais. A gente viu agora a diferença que fez, né? Pelo menos a gente espera que isso impacte o Estado de Minas Gerais, a medida protetiva, a ocorrência, ser feita virtualmente. É claro que nem todo mundo tem acesso, mas já é importante. Então, às vezes a gente pode aperfeiçoar alguns serviços, quer dizer, funcionar em sistema de plantão. Algumas cidades já funcionam as delegacias em sistema de plantão, delegacia especializada, né, de mulheres. O programa Casa Abrigo para abrigar mulheres e filhos em risco de morte. Então, assim, não significa que tem que inventar a roda. Faz funcionar o que existe, pelo amor de Deus, Alá, Buda, Maomé, Yansan e Javé. Né, não? Falar porque tem muita coisa que já existe que precisa funcionar. Eu falei esses dias atrás na nossa reunião com os nossos pré-candidatos que um marqueteiro havia me perguntado qual que seria a minha grande promessa como pré-candidato a prefeito, e eu disse para ele nessas palavras que a minha grande promessa seria fazer funcionar o que já existe. Básico, né? Após isso, a gente vê o que pode ser feito. Exatamente. Então, assim, e essa questão da pandemia e essa possibilidade, inclusive, do online, eu sei que vocês estão repensando até o horário das sessões para incluir mais a população. Eu penso que isso é fundamental, Adriano. Tem que construir junto com participação. Aí a gente tem, sim, democracia, né? Então, como falta pouco tempo, me responde a pergunta inicial, se os fins justificam os meios, lembrando que Maquiavel trouxe isso num tempo e que os questionamentos são vários, né, dessa afirmativa. Mas a gente pode localizar o mesmo Maquiavel em várias práticas contemporâneas, apesar dele estar lá no período da modernidade. O Hobbes dizia que o homem é ruim, é mau por natureza. Então ele quer se vangloriar, disputar, como no estado, né, de natureza abstrato, não tem leis, não tem combinados, né, porque os nossos combinados são as leis, a nossa Constituição, tratados nacionais e internacionais, enfim. Então, para ele, o homem é ruim. O Rousseau vem 100 anos depois e diz, não, o homem, no fundo é bom, quer a felicidade, né, a sociedade é que o corrompe, enfim, são duas visões, a gente poderia trazer mais, mas são duas visões muito diferentes de ser humano, né? E você, enquanto vereador, vai se deparar com isso, com as relações de poder, com a perspectiva de negociar atas, porque negociação é uma coisa, democracia é uma coisa, política é uma coisa, politicagem é outra, né? Enfim, queria que você finalizasse contando para nós o que você pensa de que os fins justificam os meios para a gente caminhar para o fim. Cláudia, minha água acabou, estou no sal. Eu vou responder como um cristão que sou, disse no início, biblicamente. A natureza do homem é pecaminosa, né? O coração do homem é corruptível. Né? Então, nós temos que nos transformar dia após dia para sermos homens melhores, mulheres melhores. E, no meu entendimento, nessa cosmovisão bíblica, eu entendo que os fins não devem justificar os meios. Mas é um desafio diário, que você é testado diariamente no seu caráter, na sua honra, e a gente tem que se policiar a todo momento. Somos falíveis por natureza. E, como eu tenho o costume de dizer, até aqui eu venho cumprindo com o meu propósito. Posso cair hoje, amanhã? Posso, como qualquer um de nós. Então, assim, vençamos um dia de cada vez. Caminhemos... Adriano, só para não cair. Finaliza só, porque senão vai cair. Sim, é o que eu te disse. No meu entendimento, não deve justificar.
Os meios não Perfeito. justificam. Eu penso um pouco diferente, né? Eu penso que ninguém nasce sexista, racista, LGBTfóbico, se constitui na sociabilidade por meio da educação. E aí a importância da gente valorizar, né, essa educação formal e informal para construir outros jeitos de exercício da cidadania. Quer dizer, nós estamos falando da mesma coisa com visões diferentes do ponto de vista, né, da origem, porque eu associo muito pecado à culpa e isso paralisa muitas mulheres. Então, olha